Muy buenos días a todas y todos. Bom dia a todas e todos. Eu sou Ítala Dutra, assessora regional de educação para o Unicef América Latina e o Caribe. Estamos começando com o webinar Abordagem dos crises e desafios das políticas de educação e uma resposta, claro. Que lições de países da América Latina e do Caribe temos aprendido? Estamos aqui, eu gostaria de começar já agradecendo o Banco Mundial, a CEPAL, a International Education Funds Group, a Unesco, a Unicef e o USAID por essa iniciativa em conjunto. Estamos aqui com governos da América Latina e do Caribe que assinaram o compromisso da ação que é fruto da Cumbre de Educação. Nós vamos ter no dia de hoje 12 representantes de governo, 10 de governos nacionais e 2 de governos subnacionais que vão falar conosco um pouco sobre os desafios e os avanços para enfrentar essa crise de aprendizagem. Estamos aqui com o diretor global para educação e desenvolvimento de adolescentes, Robert Jenkins, o nosso diretor global da Unicef, que vai começar dando as suas palavras de bem-vindo. Adiante. Muito obrigada, bom dia a todos os colegas. O meu nome é Robert Jenkins. Como falou, eu sou o diretor global da Unicef para a Educação. Nós continuamos. Parabéns a toda a região, a todos os nossos colegas regionais. Obrigada pelo aprendizado e o avanço. Isso realmente é fundamental. Como o Itano falou, temos trabalhado com organizações chaves que são bastante fortes e tem como base o compromisso ou de partido que todas as crianças e adolescentes podem alcançar o aprendizado e esse é um momento chave e transicional de aprender a ler é um momento chave na vida do seu aprendizado. O programa educacional requer que a criança leia para poder ter sucesso escolar. Para a região da América Latina e do Caribe, e são especialistas em comparação à minha pessoa, mas justamente temos um incrível compromisso com a nossa agenda, como temos destacado com evidência em diferentes países que têm exaltado o compromisso com a educação e a proporção do aprendizado, como tem sido a Cumbre alguns anos atrás. É claro que atualmente temos ações nacionais ou compromissos por parte do governo, líderes chaves para apoiar essa agenda, para avançar, podem aprender a ler e que tenha sucesso na sua trajetória do aprendizado. Porém, esse compromisso, essa motivação para acelerar esse progresso, em particular para com as crianças e que avance. Atualmente, temos certos desafios com o governo, com sócios, com diferentes partes, para assim conseguir um progresso sustentável e que aumente o seu alcance, digamos assim, de tal forma que a gente possa conseguir que todas as crianças consigam em todos os países. Atualmente, podemos reconhecer que atualmente é uma situação bastante preocupante. Ao redor de 70% de crianças e crianças com menos de 10 anos não podem ler nem escrever. E isso, obviamente, é crítico que já nessas idades não saiba ler nem escrever. Mas o Ítalo e os outros colegas, em maior detalhe, na América Latina e o Caribe. E um ponto mais simples, acredito que podemos reconhecer, a gente precisa acelerar esses avanços e é necessário acelerar esse processo de mudanças e aprendizado positivo para assim ampliar esse alcance
para as crianças o acesso e a qualidade desse aprendizado, com um exemplo específico em crianças em situações marginais. Então, os dados estadísticos ainda nos preocupa porque existem disparidades crescentes no nosso meio. É uma situação que preocupa, mas se adicionamos essa informação, se falamos de crianças que vivem em comunidades rurais, antecedentes educativos, pobres, por exemplo, que falam a língua materna, que não necessariamente é do sistema escolar. E se temos em consideração todos esses pontos, comparamos e vemos que a tendência é negativa, o que quer dizer crianças, meninas e meninos marginados, ficam mais atrás. Então, como eu falei anteriormente, é necessário considerar o alcance, as considerações e também como podemos reverter essa tendência para crianças, meninas e meninos marginados, que apresentam essas características e que está relacionado com diferentes barreiras para ter acesso a uma educação de qualidade. Uma vez mais, eu gostaria de parabenizar por essa troca entre países da região a nível internacional, nacional, para que assim a gente possa avançar e ter um maior progresso e assistir a crianças marginais. E associações também, importantes organizações, associados que organizaram esse evento, mas também organizações não governamentais. E no finalmente, então, é trabalhar em conjunto para que todas as crianças possam conseguir ter esse aprendizado fundamental. Muito obrigado, Rob. Ok, como acaba de falar, Rob, temos uma crise no aprendizado crônico na nossa região, certo? E acredito eu que, como também falou agora, a resposta dessa região ao compromisso da ação do aprendizado fundamental tem sido bastante positiva. Temos hoje 12 governos nacionais e 3 governos subnacionais que têm assinado o compromisso com o aprendizado básico. Mas agora que estamos falamos dos problemas que temos na região, mas claro que a gente também tem que entender e escutar desse compromisso passe para a ação. Então, por isso, vamos começar com uma primeira volta de governos nacionais que vão falar sobre o seu compromisso e suas ações para enfrentar a crise de aprendizado. Para isso, eu vou passar a palavra, então, ao meu colega do Banco Mundial, Horácio Martinelli, que vai nos falar e chamar os governos que vão participar dessa primeira vez. É importante que os colegas entendam que o Horácio vai fazer a pergunta e vocês vão ter 4 minutos para essa resposta, cada um, e logo vamos ter um pouquinho mais de tempo, vamos estar controlando o tempo para ver se saem algumas perguntas da audiência ou de nós mesmos. Ok? Muito obrigado, Horácio, a palavra é sua. Muito obrigado, Ítalo, muito obrigado, Robert e a equipe da Unicef por organizar e ser os líderes nesse evento, todos os colegas de todas as organizações e os governamentais também, muito obrigado por nos permitir trabalhar com vocês. Eu gostaria de, primeiro, dar a palavra para o Alexander Nascimento Santos, diretor de política, diretor de educação integral básica do Governo Federal do Brasil. Gostaria de fazer a primeira pergunta para ele e refletir um pouco conosco quais são os principais desafios que você identifica no seu país, no Brasil, para obter resultados em escala que queremos na melhoria dos aprendizados básicos, principalmente a leitura. Espero que você já esteja conectado, Alessandro. Um prazer estar aqui e ver você novamente. Adiante. Muito boa tarde a todas e todos. Agradeço ao convite aí para essa conversa. Penso que parte dos desafios que eu vou dizer aqui são comuns a nós, e por isso vou ser bem telegráfico, né? Um primeiro desafio importante que o Brasil enfrenta é justamente uma espécie de cultura associada ao fracasso escolar para todo mundo, mas sobretudo para as populações mais vulnerabilizadas
essa cultura do fracasso escolar impacta não só a crença e o conhecimento dos professores e professoras, mas uma história de desenho de políticas educacionais que a gente precisa enfrentar. Um segundo desafio para nós é o regime federativo. Nós somos uma federação que não tem um sistema de educação nacional normatizado, então nós dependemos de pactuações a cada política, né, da construção de pactos e compromissos entre o nível nacional, o nível estadual e o nível local a cada política que a gente desenha. Nós temos também um desafio que é a ausência de marcos normativos nacionais para definir quais são os padrões adequados de aprendizagem em cada etapa do desenvolvimento da educação básica. E temos um desafio adicional que tem a ver com o processo de formação inicial e continuada de professores e professoras. Esses desafios, quando a gente assumiu aqui o Ministério da Educação, o ano passado, eles se colocavam como temas importantes para as políticas que nós queríamos desenhar no compromisso de enfrentar a crise das aprendizagens. Por isso, nós desenhamos 3 políticas que acho que dialogam um pouco com essa agenda aqui no Brasil. A primeira delas é o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que tem como meta garantir a alfabetização plena de todas as crianças brasileiras até o 2º ano do ensino fundamental, que significa 17 anos de idade. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, ele enfrentou o problema da descoordenação federativa, instituindo uma espécie de comitê nacional estratégico para a tomada de decisões das políticas no nível local e no nível estadual, estabeleceu um conjunto de metas de alfabetização para cada município. Nós temos 5.570 municípios, e hoje cada município sabe exatamente qual é o seu ponto atual de garantia da aprendizagem na alfabetização e quais as metas para os próximos 6 anos, de modo que em 2030 nós tenhamos todas as crianças brasileiras alfabetizadas até o final do 2º ano. Esse pacto de metas, ele ganhou uma importância muito central. O presidente da República chamou os governadores em Brasília, né, na nossa sede do governo federal, e pactuou com cada um dos governadores o conjunto de metas para o seu território. Nós também estabelecemos, nesse Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma estratégia de apoio financeiro e técnico para que cada sistema subnacional desenhe e implemente uma política de formação de professores e uma política de distribuição de materiais específicos para a alfabetização. E a qualidade da formação e dos materiais, ela é, digamos assim, coordenada, ela é fiscalizada, ela é acompanhada pelo Comitê Estratégico Nacional. E, por fim, essa estratégia do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada também criou uma rede nacional de articuladores do compromisso. São técnicos que acompanham cada município, cada um dos 5.570 municípios, tem um técnico de referência da política nacional para fazer com que as decisões alcancem o nível local. Então, o Compromisso Nacional tem essa configuração. A segunda política que nós desenhamos é o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens. Aqui a ideia é garantir não só o enfrentamento àquilo que foi consequência do período da pandemia, mas a uma cultura anterior que não se preocupava muito em alcançar aprendizagens adequadas a cada etapa da escolarização. Então, tanto para o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, quanto para o Pacto de Recomposição das Aprendizagens, foi fundamental a gente definir qual é exatamente o conjunto de competências e habilidades que uma criança tem que ter ao final do 2º ano, ao final do 5º ano e ao final do 9º ano, de modo que todo mundo possa compreender isso, o professor, o diretor da escola, a Secretaria de Educação, a família dessa criança, um alinhamento das expectativas de aprendizagem a cada etapa e uma perspectiva de avaliação permanente dessa aprendizagem ao longo do ano para chegar naquilo que a gente tem chamado, né, nível internacional, de ensino no nível correto ou ensino no nível certo. Cada criança ser identificada exatamente aonde está e o que precisa aprender para seguir para o próximo nível. Isso a gente conseguiu a partir de uma plataforma nacional de avaliação da aprendizagem,
que a cada 3 meses faz um checkpoint para saber onde cada menino está e organizar o trabalho pedagógico do professor. E, por fim, depois posso falar mais, nós temos um programa específico para cuidar dos adolescentes de 10 a 14 anos, que no nosso sistema é o momento mais crítico de evasão, abandono e reprovação. Muito obrigado, Alexandro, e graças. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado por manter o tempo. É muito interessante o que vocês estão fazendo no Brasil. É uma grande lição para todos nós na América Latina. Logo, se temos um tempo, a gente pode voltar e fazer algumas outras perguntas. Eu pediria agora, com a mesma pergunta, o Blanco Brito, do Ministério da Educação da República Dominicana, e nos conte um pouco qual tem sido os desafios para a melhoria. Elvira Blanco, adiante. Muito obrigada. Ok, obrigada pela oportunidade. Desde o Ministério de Educação da República Dominicana, estamos implementando o Programa Nacional com a base nos aprendizado, no qual denominamos com base que é uma proposta pedagógica e metodológica para conseguir a alfabetização na idade oportuna. Essa proposta está orientada no aprendizado para melhorar a qualidade dos processos pedagógicos. Estamos focados no aprendizado fundamental de leitura, escritura e matemática, especificamente na primária. Através do lançamento da Política Nacional de Alfabetização na etapa oportuna, em novembro de 2022, é estabelecida a alfabetização inicial como uma necessidade absoluta do sistema educativo da República Dominicana. E, com base a isso, é um programa que operativiza essa Política Nacional da República Dominicana. O programa está estruturado em 3 eixos fundamentais, cada um tem os desafios. O primeiro é o fortalecimento do aprendizado. Um dos nossos desafios é fundamental para melhorar o aprendizado. No fortalecimento do aprendizado, uma proposta formativa e ajustada às necessidades reais. Essa formação implica 200 horas de uma forma híbrida, com a informação do técnico, tanto nacional como regional e do distrito, das 18 regionais e 122 distritos que compõem o nosso sistema educativo. Hoje temos 500 técnicos formados entre regionais, distrito, que estão adiante da formação dos professores. No dia de hoje, podemos dizer que temos conseguido 20 mil docentes formados, professores formados, a nível nacional. Para conseguir isso, o Ministério de Educação teve que concentrar recursos econômicos para os distritos e os centros educativos possam realizar a formação no momento indicado e a qualidade também indicada. Temos o desafio de continuar e também a estrutura de formação que desenvolve com o programa de base, já que isso é fundamental para continuar avançando. A formação dos técnicos, dos professores, vai acompanhada também de recursos materiais, guias didáticos, teóricos, que têm sido desenvolvidos exclusivamente para isso, igualmente com o programa com o apoio da Unicef. Também para os estudantes, também tem a ver com tudo relacionado à formação. Mas também o programa focados no pedagógico é fundamental. Que os diretores também estejam relacionados com tudo isso que tem a ver com o fortalecimento desse aprendizado. Para continuar e conseguir avançar esse desafio, foi realizada uma rendição de resultados. Isso foi desenvolvido desde o 4 de março até o 5 de abril.
e foi necessitado um esforço nacional para poder alcançar isso. Tivemos revisando os resultados nas avaliações de resultados e tomando decisões para acelerar as metas de aprendizado. Esse resultado foi muito significativo e, ao mesmo tempo, muito demandante, porque foram 122 workshops, um em cada um dos distritos educativos, os diretores de centros, escolas públicas, técnicos, e eles deram resultados, os estudantes, os diretores distritais, e foi decidido, então, foi tomado, então, algumas decisões. Ao mesmo tempo, os diretores também dos distritos também realizaram, em conjunto com mais de 18 workshops, onde eles analisaram os resultados, apresentaram aos regionais e também foi tomado decisões como regionais e logo os 18 diretores regionais. Tivemos um workshop nacional com a participação do senhor ministro, onde esses diretores regionais apresentavam esses resultados dos assuntos de pedagogia e a sede do Ministério de Educação. Essa atividade finalizou com um Plano Nacional de Ação para fortalecer a implementação desse programa e aumentar o aprendizado dos estudantes a nível nacional. Temos o desafio de dar seguimento a esse plano e que também a gente faça uma implementação dessa maneira definitiva, onde a cultura dos gerentes regionais tenha em conta o resultado e toma decisões para melhoria. O terceiro eixo é o eixo de monitoramento da informação. Isso também é um eixo muito importante, criar uma cultura de avaliação contínua e a tomada de decisão embasada, com base na evidência. Conseguir restaurar essa cultura nos centros, nos distritos, nas regionais e a implementação desse sistema de segmento ao programa com base para garantir, então, que a melhoria continue em avanço, em aumento. Nós, nesse eixo, a gente pôde realizar, a gente já passou o tempo, você pode concluir, por favor, eu vou concluir em 30 segundos. Aqui a gente realizou, então, o levantamento de linha base a 115 mil estudantes de todo o Sistema Nacional, e logo a gente realizou também uma amostra onde a tendência é de melhora. A linha base, a gente teve um 17% de resultado, e a gente obteve um 40%, tanto na língua e matemática. Isso nos demonstra que a tendência é melhorar nossos resultados. Muito obrigada. Muito obrigada, Elvira, e obrigada também ao Ítalo por nos manter aí com o tempo. Agora eu vou passar a Gisele Andrade, a subsecretária educativa do Equador, que ela possa compartilhar conosco as dificuldades que temos enfrentado. Bom dia com todos e boa tarde com os que têm que ser. Eu falo desde o Ministério de Educação do Equador e é um desafio dos resultados da avaliação. Sete de cada 10 estudantes, 79, não alcançam o nível mínimo. Enquanto em ciências naturais aumentou uma melhoria, teve uma melhoria notável de 8 de cada 10 estudantes, do 82,2%, atingiu o nível mínimo para o 2023. Esses dados mostram que esse aumento dos estudantes que atingiram o nível mínimo de competência, que indicaram nas cidades. Também temos algum desafio com o abandono escolar que temos visto, alto índice de violência, uma brecha digital, uma lacuna digital, que não tenha dispositivo tecnológico.
e o currículo de diferentes contextos. Desde o Ministério da Educação do Equador, temos trabalhado em vários planos, programas e projetos que desde ação a esses resultados. Por exemplo, estamos estabelecendo um plano nacional, leio o primeiro, de competências de comunicação, matemáticas. Temos a publicação de guias detalhadas que procura procedimento de avaliação e melhoria constante. Temos uma iniciativa para o programa, também temos programa Eu Me Capacito, educativo em casa, para dar práticas, pedagogias às demandas e fortalecer todo o Sistema Nacional de Educação. Temos a implementação de uma agenda digital, com políticas de um programa Juntos Lemos, que busca melhorar os acessos a recursos e promover a leitura e escritura como habilidades fundamentais. Temos desenvolvimento para fortalecer emocional, que é uma preocupação e um dos pontos mais focais de trabalho para parte da ministra. Temos trabalhado também no fortalecimento curricular. O fortalecimento curricular, estamos trabalhando através de 5 inserções curriculares. Essa inserção curricular vão abordar temas da integridade, comunicação financeira, educação vial para mobilidade sustentável. E o que procura é fortalecer esse currículo, porque a médio prazo, então, ter competências de forma mais estruturada. Também a evidência, temos buscado para a evidência, para tomar decisões dentro da educação, de aprender a tempo, 1.200 que tem sido beneficiado desse plano, que é uma ação afirmativa que procura oferecer uma atenção técnica às instituições. Também temos um programa que é a recuperação. Ok, já vou acabando, desculpa. Temos trabalhado com o Ministério de Educação. Obrigada. Mil desculpas pelo inconveniente. Vamos começar, então, com a diretora regional de educação do Peru, a Nora Delgado Dias. Agradecemos a perspectiva de como, a nível regional, vocês têm, como têm sido os desafios que você identifica para obter resultados em escala de melhorias de aprendizado básico. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Ocoé é uma região amazônica do Peru e eu gostaria de comentar, nós temos um projeto educativo regional que tem como objetivo principal a melhoria do aprendizado entre os nossos estudantes, mas a longo prazo, porque vamos ir desenvolvendo de forma progressiva até 2036. Esse projeto educativo tem 4 eixos estratégicos da equidade e a sociedade na inclusão. O terceiro está relacionado com a produtividade e investigação, e o quadro é gestão educativa. Como eu tinha falado, somos uma região amazônica que tem uma população estudantil de 210 mil estudantes, e deles 60 mil falam 20 línguas originárias diferentes do espanhol, e isso é uma cultura, e temos que ter um foco bilíngue nos processos de aprendizado que queremos desenvolver. Os principais desafios que perguntamos é garantir qualidade para as 460 instituições educativas da região. A nível nacional, nós no Peru estamos sendo avaliados no sistema educativo da unidade, do sistema educativo, e desde 2007 temos tido resultados muito baixos na conquista do aprendizado se comparamos com as outras regiões do país. Desde 2007, nós estamos sendo localizados nos penúltimos lugares de aprendizado. 4 de cada 10 crianças resolvem problemas matemáticos e 7 compreendem o que lê. Então, estamos numa situação na que 80% de 4º grau, eles não sabem ler e não sabem escrever. Diante disso, isso tem sido aumentado e sido mais cruel logo da pandemia.
e o processo de formação inicial de professores para poder aumentar essa competência. Desde o ano 2026, o Peru está implementando o currículo por competência, mas temos desenvolvido alguns conteúdos. Então, aí o principal desafio que é necessário melhorar através do aprendizado inicial, precisamos formar 2.400 professores que falem essas 20 línguas originais, já que temos povos indígenas na Amazônia, na nossa região, que não conta com uma formação formal. Então, não podemos falar de melhorias de aprendizado quando não tem uma condição de qualidade básica, que é, o formado, o professor que saiba a sua língua e conheça. Então, aí temos uma média de 8.700 estudantes que precisamos garantir a sua permanência no sistema educativo. Estamos desenvolvendo estratégias de inserção para fazer com que essas 8.000 estudantes voltem ao sistema e possam finalizar a sua vida escolar. Então, temos certos desafios, indicadores. E nessa população, menores de 3 anos têm anemia, os 17% têm o 23% de cada 100 estão grávidas ou já são mães. Temos um alto número de casos de violência a nível escolar, 247. Todas essas barreiras, temos que desenvolver o intersetorial e multissetorial com todos os atores para poder reverter o processo de aprendizado. E o último para terminar, porque já está terminando o tempo, também consideramos um desafio importante, o fato de poder ter orçamento que responda e as capacidades dos professores para poder transformar as suas próprias práticas pedagógicas, incluindo o processo de aprendizado dos estudantes. Muito obrigada. Muito obrigado novamente por estar conosco, Nora. Passo a palavra, então, para o meu querido Ítalo. Ok, eu dou a palavra, então, para a segunda. Eu passo a palavra para você poder apresentar a segunda rodada. Muito obrigada, Horácio, por esta moderação. Gostaria de agradecer o Alessandro dos Nascimento Santos, diretor de Política e Diretriz de Educação Integral Básica do Brasil, a Elvira Blanco Brito, diretora do primeiro ciclo da primária da República Dominicana, Gisele Andrade, subsecretária dos Fundamentos Educativos do Equador, e a Nora Delgado Dias, diretora regional de Educação de Ucayali, Peru. Ok, agora vamos na nossa segunda rodada de países que vão discutir e apresentar os seus avanços, os seus desafios nas políticas de enfrentamento na crise do aprendizado. Para moderar essa segunda rodada, eu quero chamar o nosso colega brasileiro, Valder Sirmente, da Unesco, que ele vai falar, nominar os participantes na segunda rodada. Então, Valtencir, a palavra é sua. Muito obrigado, Ítalo. Muito obrigado a todas e todos que estão aqui. Agradecer novamente à Unicef por convocar a todos nós nesse diálogo que é sobre um tema realmente chave, certo? A crise da aprendizado. De aprendizagem. Temos visto no último, temos visualizado também na prova de Unesco e temos resultados que não são ideais, certo? E estamos escutando aqui dos países nesse primeiro prática, nessa primeira rodada, e muitos bons exemplos de como podemos avançar esse compromisso para a ação, que foi esse tema que a gente trabalhou na ministerial. Então, aqui, sem mais preâmbulo, eu passo, então, a convidar os nossos panelistas que estão aqui conosco, os palestrantes. É um grupo de especialistas, e eu gostaria de ir convidando primeiro, comendo quem são. Estamos com Paula Campos, que é a diretora executiva do Plano Nacional de Alfabetização da Argentina. Então, bem-vinda, Paula. Pode ir ligando a sua câmera, muito bem, muito obrigado.
Logo, Yolanda Angola, diretora regional, geral da Educação do Belize, também está com nós outros, a Santiago de Contrucci, no Chile, coordenador executivo para a reativação da educação do Mineduc do Chile. Bem-vindo, Santiago, um prazer estar aqui com você online. Temos também a Seide Catalina Ayala Guiot, que ela é o enlace e a pessoa que está trabalhando com o enlace do componente de leitura e escritura em bibliotecas escolares Bogotá, Colômbia. Uma iniciativa muito interessante lá. E por último, e não menos importante, temos a nossa querida Adriana Aristimuyo conosco, que é a diretora executiva de políticas educativas da ANEP, que é a Administração Nacional de Educação Pública do Uruguai. Então, muito obrigado por estar aqui conosco. E para discutir esse tema para a região-chave, temos uma pergunta para cada uma de vocês e pedimos também, temos 4 minutos para dar a resposta e poder avançar nessa reunião. Então, sem mais preâmbulos, e a pergunta é: dadas as adversidades que temos em cada um dos nossos sistemas educativos, o que você destacaria das ações até esse momento, em sua opinião, do seu país, sua cidade, poderia ser um divisor de água, modificar a regra na abordagem do aprendizado básico? É importante. Temos uma crise de aprendizado básico, mas também estão impulsando ações muito concretas. Então, começamos com a Paula, por favor. Fale um pouco sobre, desde a Argentina, desde o Plano Nacional. Pode nos compartilhar como vocês estão fazendo? Obrigada, bom dia, muito obrigada. Em primeiro lugar, acredito que eu mais destaco aqui na Secretaria de Educação, decidiu priorizar e colocar como política prioritária a alfabetização. Isso tem como vários enlaces, que é uma política transversal. Isso é uma característica que nos dá a organicidade para essa proposta, portanto, estamos trabalhando articuladamente com toda a formação docente, a direção de avaliação, com as demais subsecretarias, para justamente oferecer ferramentas orgânicas para as jurisdições. Nisso também trabalhamos muito articuladamente com as 24 jurisdições para conseguir o que chamamos de hoje um compromisso federal pela alfabetização. Isso é o grãozinho, conseguir que as 23, 24 jurisdições, eles se unissem para o compromisso federal falado. Esse compromisso convidou a cada uma das jurisdições para a elaboração de um plano de alfabetização, cada uma tem o seu próprio plano de alfabetização, do qual se marcou em 3 objetivos, que foi o primeiro, garantizar os conteúdos mínimos de aprendizado, contemplar os que não conseguem esse conteúdo mínimo e oferecer uma avaliação e garantir como uma avaliação. Esse marco adicional foi oferecido a cada jurisdição 6, a formação decente, que é o primeiro, responder com a formação do professor, o que é fazer com recursos, monitoramento e avaliação, o compromisso de alcance comunitário, alfabetização nos primeiros anos. Então, com esses critérios comuns, cada jurisdição desenvolveu, já tinha desenvolvido e estabeleceu o seu plano. Então, acho que essa é a outra ação, o compromisso federal. E o próximo, então, é uma rede federal de alfabetização que o que faz é justamente que todas as ações que a gente está desenhando desde a nação seja articulado com o que cada jurisdição está oferecendo. Essa rede inicial de alfabetização é uma rede que, no seu primeiro lugar, está formando 3 referências de cada jurisdição, e estamos formando em alfabetização, avaliação e gestão.
para que justamente seja como o primeiro anel e também ser referentes institucionais em alfabetização. Essa rede, o que está permitindo é ser o canal para o monitoramento e acompanhar os planos. Os recursos e toda a capacitação e avaliações também olhamos desde essa rede. Então, essa transversalidade da política estão visualizando como muito propício para poder profundizar nesse plano. Nesse marco, então, a final desse ano, vamos aprender a toda essa jurisdição e também ter um diagnóstico muito mais preciso de qual é a realidade de cada um. Essas são as linhas mais destacáveis da política da Argentina. Muito obrigado, Paula. Interessante que você traz esse tema do sistema federal. E através dessa viagem, a gente vai passando do sistema federal e entrando às municipalidades. Então, obrigado por compartilhar essa ação desde a Argentina. E passamos agora, então, a Belize e passamos com a Yolanda. No seu caso, o que você destacaria das ações que estão sendo feitas por vocês para poder avançar nessas mensagens básicas? Adiante. Ok. Bom dia. Parabéns. Obrigado pela oportunidade para apresentar o nosso avanço e desafio. Em 2017, 96, em 2022, a gente percebeu do sistema educativo, então é importante que nós poder garantir no período de 2025 se focar em áreas que nos permita e assim desta forma transformar o aprendizado e o ensinamento e aprendizado. Assim, desta forma, é importante como priorizamos os setores marginados, com base nos programas que nós temos escolhidos para trabalhar com a cúmula da educação. Nós percebemos três programas que complementaram os objetivos da nossa nova reforma do programa educativo, com base na educação de competências e métodos que os nossos professores precisavam aprender e solicitamos, então, e que nos aceitaram e nos relacionaram com eles mesmos para fazer de uma forma com os nossos estudantes. É importante, então, que quando é incluído nesse programa pode ser significativo e verificamos as diferentes áreas, as diferentes escolas que para o ano 2023 e 2024 todos foram implementados a nível nacional. É importante que a gente possa e às vezes os sistemas eles avançam de maneira bastante lenta e a gente continua participando com as diferentes partes interessadas. Belize tem um sistema educativo único, temos um sistema que nos apoia para apoiar e facilitar a educação. Como país, nós não precisamos reconhecer que tem um papel bastante importante, que temos um papel muito importante para as crianças do nosso país. E também é importante reconhecer, como falei anteriormente, as crianças aprendem rapidamente, mas às vezes os avanços são lentos e devemos manter os sistemas avançando de forma paralela dos estudantes para que o aprendizado desses estudantes possa melhorar se nós continuamos facilitando esse apoio que eles precisam. E como participar em conjunto e assim, desta forma, estar mais preparados para os próximos passos. Nosso sucesso foram incríveis, já que foram da oportunidade que para as crianças, as meninas e meninos possam desenvolver destrezas emocionais, sociais, entre 5 e 6,
e estamos emocionados sobre o ano escolar 2024-25 e continuaremos facilitando, e assim é como continuaremos trabalhando para esse resultado nesse país. Muito obrigada, Yolanda. A sua oração sobre o aprendizado, que as crianças podem aprender rápido e que avança suficientemente rápido, e os estudantes respondem e aprendem muito rápido. E os fracassos desses estudantes estamos acompanhando. Somos nós, sistemas educativos, que não estamos avançando suficientemente rápido. Então, muito obrigada por essa importante contribuição. Muito obrigado, Yolanda. E sabemos, aqui o Santiago Santrucci conosco, e sabemos que o Chile não avançou no plano da reativação justamente com o presidente da República. Poderia nos compartilhar esses 4 minutos? Quais são esse plano, ou qual é esse plano, e quais são as ações mais significativas e ações que vocês estão apresentando? Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço e o convite. Os países do que nós fomos os estudantes que tiveram mais tempo fora das salas de aula durante a pandemia. Então, abordar a reativação educativa não somente como governo, e, ao mesmo tempo, o presidente convocou para a reativação educativa para abordar esse desafio de forma coletiva e transversal, com o propósito. Então, para nós, a reativação educativa tem sido um desafio de recuperação e o sistema educativo reconhecendo que a pandemia tem aprofundado esse problema. É uma oportunidade também, como falou o Unesco, para imaginar nosso futuro juntos da educação. Então, que medida nós temos tomado em concreto? Primeiro, que temos um plano de reativação educativa do sistema educativo desde a educação inicial até o segundo grau. Temos 34, somos indicadores. Isso é relevante, apresenta esse olhar na forma educativa e também estabelece 3 eixos fundamentais. O segundo, em relação ao fortalecimento do aprendizado, e o terceiro, em relação aos vínculos. Cada um tem o diagnóstico, estratégia de ações e metas que orientam. Tudo isso podemos encontrar no documento na nossa página web, se vocês querem ter acesso. Gostaria de destacar também que também tem convertido isso no centro educativo do nosso país. Isso também nos ajuda com a decisão para melhoria na educação. Então, aqui temos o primeiro espaço, que é o fortalecimento da ação diagnóstica. Aqui encontramos também temas de monitoramento da comunidade educativa e também fortalecimento, instrumento tecnológico, escritura, e também de matemáticas, e também estamos implementando um sistema corporativo. Intersetorial, temas de saúde mental, isso também a gente tem tido que conectar de forma à saúde, no caso do Chile, também o Ministério do Desenvolvimento Social, também apoiando os professores, ações como o Plano Nacional de Tutoria e os efeitos que temos tido na pandemia dentro da web. Também temos enfrentado a ausência escolar e abordar também os temas de educação interrompida. Também gostaria de falar sobre que temos promovido uma aliança público-privada, que é a Sumar Saberes, com base em evidências. Isso é algum dos exemplos que a gente gostaria de compartilhar, sempre considerando que temos uma grande orientação entre todo o sistema educativo para alinhar e essas metas que temos oferecido e proposto. O que queremos falar é que, em primeiro lugar, a reativação educativa não somente é uma tarefa de recuperação, mas também de convidar a transformar e melhorar o sistema para um aprendizado integral, bem-estar
da parte educativa. E também temos constituído como o país deve ser abordado de um plano com metas claras do trabalho intersectorial e o compromisso corresponsável em cada um da sociedade civil, com o convite também do setor privado. Também para a sustentabilidade tem sido fundamental por parte da comunidade educativa e o que realizamos no dia a dia. E para finalizar, então, o sentido de urgência para nós é a necessidade de sempre estar marcando um horizonte do sistema educativo. Muito obrigada. Muito obrigado, Santiago. Muito interessante a visão que traz justamente de conectar essa recuperação, essa reativação com a transformação e como aproveitar essa viagem para ir a essa transformação que tanto queremos na nossa região. Ai, meu português não me deixa pronunciar. Ok, muito obrigada. Ok, antes de passar para a próxima, eu gostaria de avisar a todos, voltamos a transmitir no YouTube, como isso está sendo gravado no final, vamos reeditar os vídeos com todos os idiomas corretos e publicar no YouTube para que todos possam acompanhar, então, na completo dessa discussão. Então, somente para avisar aos colegas que estão nos visualizando no YouTube, certo? Ok, muito obrigada. Excelente. Então, vamos continuar essa viagem, então, através da América Latina e o Caribe. Agora, vamos para a capital da Colômbia. Temos conosco a Catalina, do Bogotá. E, bom, ela vai nos contar a sua experiência de transformação com esse foco do aprendizado fundamental. Então, por favor, Catalina, você pode nos compartilhar como vocês estão fazendo desde uma visão municipal, como vocês estão trabalhando com essas habilidades fundamentais? Claro que sim, muito obrigado pelo convite. Estamos muito contentes de ser participantes disso. A Secretaria de Educação do Distrito se adiciona a esse compromisso de educação através de uma aposta que busca desenvolver estratégias para fortalecer o aprendizado e trajetória educativa desde a básica primária, educação média e também uma educação de qualidade inclusiva e equitativa, desde a direção de ciências e tecnologias educativos. Temos avançado em ações onde temos implementado o plano de fortalecimento de escritura e o objetivo é fortalecer contratos que nos permita que todas as crianças no Bogotá possam ler e escrever no primeiro grau e fortalecer leitura e escritura. E também fortalecer processos de aprendizado dirigidos a colégios com baixo resultado em provas. Desde 2023 do ano anterior, e assinar o compromisso de ação de 2023 por parte da Secretaria no Bogotá, temos atingido diferentes resultados. É o plano de fortalecimento de leitura e escrita, acompanhando certas instituições educativas, aproximadamente 130 mil crianças aqui em Bogotá, de prova saber, e temos menos compreensão. Aí, então, é que focaliza e somamos com essa meta de que tem um nível de leitura crítica e melhor. Temos 3 linhas muito importantes, uma que é pedagógico, acompanhamento pedagógico a docentes e avaliação. Essas 3 linhas temos grandes avanços, e a mais importante é o desenho de orientação do primeiro e segundo e terceiro grau, que temos também a harmonização. E a lógica é priorizar o aprendizado, foco, profundidade e progressão nessa linguagem. Já temos realizado 165 reuniões com mais ou menos 568 diretores e docentes para fazer essa liderança e fazer a consciência desde as discussões pedagógicas de orientação. Um desafio importante que eu escuto a várias pessoas também falando dos palestrantes é que temos focos diferentes, holísticos, e aí pode variar um pouco os processos essenciais e fundamental o acompanhamento e formação dos líderes e professores, um acompanhamento pedagógico docente que é a nossa segunda linha, e o avanço é que estamos sendo uma formação com ciclos de intervenção, de acompanhamento, de observação das aulas
e também esse segmento pedagógico. Isso fortalece, então, as práticas, ajuda a fazer uma retroalimentação e tomar uma ação diante desse currículo, e tudo isso com métodos de ensinamento baseado com científico. Temos 385 de acompanhamento de grau primeiro e 3.000 ações pedagógicas envolvidas em diferentes ciclos de intervenção para a transformação das práticas. Mais ou menos 5.547 professores têm sido beneficiados, e também formação situada e não situada, virtuais, com eventos, com grupos, com workshops por localidades e por local, e também implementando também e unindo a família. Até o momento, temos 138.084 materiais integrados, concretos, para aprender a ler e escrever, entre o primeiro e o terceiro grado, e mais ou menos 5.000 recursos para professores em 5.000 instituições. Isso inclui a entrega e acompanhamento pedagógico. E acredito que isso é o mais importante, é garantir ter todos esses materiais e que as crianças possam estar acompanhando e os professores possam conseguir essa alfabetização. Temos dois desafios importantes. Um é cobertura, porque esse programa vai de primeiro a terceiro, mas a gente gostaria que seja de primeiro a quinto, e os materiais também. Material para todos os graus, incluindo o segundo grau, e que seja diversificado em estrutura, equipamento e material concreto. E, de último, o avanço que temos em avaliação. E é que esse plano de fortalecimento tem passado por diferentes processos significativos de profissionais que têm pensado de como fazer isso melhor, desde uma linha base confiável, com dados reais, para poder, então, ter ações. E o desafio geral, nesse momento, é uma ferramenta tecnológica que facilita a aplicação, verificação e sistematização de dados da avaliação parcial e exata. E também uma formação docente em avaliação, desde o formativo, sumativo, e também muitos instrumentos que podemos utilizar na área da aula, e podemos utilizar esse currículo. Muito obrigado, Seide. Eu acho que pelo tempo foi fechado, então, o seu microfone. Muito obrigada, agradecemos muito. Você pode compartilhar, por favor, o link dessa iniciativa, e a gente pode visualizar de um pouquinho mais a detalhe com a família. Seria interessante visualizar com as bibliotecas, e muito obrigado. Então, seguimos o debate dessa participação. Pedimos à senhora Adriana, então, que, por favor, ligue a sua câmera. Olá, estou aqui. Tinham bloqueado a minha câmera, ok? Ok. Perdão, problemas técnicos aqui, desculpa. Ok, aqui eu ia estar igual esperando. Muito obrigado. Obrigada, Adriana. Agradecemos muito que você tenha se unido. Entendemos que o Uruguai, que vocês estão implementando várias ações, inclusive lançando o Plano Avanço em 2024 para a melhoria, com a visão holística, justamente para a melhoria do aprendizado. Então, podem compartilhar um pouquinho o que estão fazendo, o que significa, o que são as suas prioridades, e sair desse compromisso à ação? Claro que sim, muito bem. Ok, dizer então. Ok. Sim, nós estamos embarcados de 4 anos em processos grandes, e especificamente o que eu acredito que diretamente é atender esse aprendizado. Aí temos três ou quatro linhas que vão desde o tema de avaliação de aprendizado, que tem a ver com os acompanhamentos, como o plano de avança, o sistema de trajetória, que um participante já tem referido, também referir também a inequidade, a instalação do modelo de forma escolar completa, um contexto mais desfavorecido, porque isso também tem a ver com o abandono e melhorar a linha de aprendizado médio, e finalmente me referir
iniciar o plano de leitura a nível de primária. Ok, em definitivo, em avaliação, estamos trabalhando com vários anos uma avaliação formativa. O que acontece é que a gente tem colocado muito ênfase na prioridade da língua de matemática nos mesmos anos que avalia Hersey, em terceiro e em sexto da primária e logo na média. Rapidamente temos resultados que 6, mais ou menos, estudantes preenchem esse nível de competência científica de 10, mas em matemática somente temos 4 ou 44%. Então, temos problemas importantes, tanto na leitura como na matemática, e aí estamos priorizando também a avaliação formativa, que é feita de forma permanente por parte dos professores com dispositivos online, que cada criança em concreto e cada aula concreta. Então, incidir diretamente nas práticas e estratégias de ensinamento. A avaliação formativa já vinha, mas agora estamos colocando um destaque. Isso tem um plano que no começo do ano, introdutório de bem-vinda, que é feito na primária, para ajustar as propostas de identificação das disciplinas da educação média básica, que é um dos principais problemas de evasão. Logo, o plano avança, tem a ver com aumentar muito a quantidade de tutorias, tanto em primária como a segundo grau. Temos um programa de trajetória protegida no contexto mais desfavorecido, trajetórias protegidas. Temos os planos de melhoras de aprendizado também nas escolas de aprender, de contextos mais pobres. E também estamos fazendo toda uma estratégia para melhorar a utilização de orçamento para fazer o screen das habilidades das crianças mais pequenos. O INDE é o orçamento, o inventário com desenvolvimento corporal, com aquisição de. E esse INDE, estamos melhorando a sua utilização sobre a utilização de mais atores do sistema educativo. Ok, rapidamente, então, na média básica, estamos desenvolvendo um modelo de 8 horas e também temos uma capacitação de todas as escolas para atender e ver o 1 e 2. Tem um movimento muito grande de workshops opcionais e muito trabalho com familiares. Estamos começando a ter frutos de maiores números de estudantes. E para terminar o plano de leitura que estamos pensando, vai ter uma implementação piloto nesse ano, no segundo semestre. E olhando muito a região de interior, outros expositores estão falando o que eles estão fazendo, estamos tomando modelos na Argentina, Mendonça e outros, e temos a lei do plano de alfabetização da Argentina, algo técnico, e também muitas mudanças por vir. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Adriana. Por temas de tempo, a gente teve que tirar mais feliz em ter a discussão em outros espaços. Acredito que agora eu tenho que devolver e passar para o Ítalo. Obrigada a todos os colegas e colegas que participaram dessa rodada. A gente ficou assim curto com esse tempo, com vontade de continuar discutindo um pouco mais, mas é o que temos e vamos continuar falando em outros espaços. Então, muito obrigado, Ítalo. Eu passo a palavra a você. Muito obrigada, Val. Agradecer a Paula Campo, da Argentina, a Yolanda Gongorra, da Belize, a Santiago Construti, do Chile, a Seide Catalina, de Bogotá, Colômbia, a Adriana Aristimunho, da ANEP do Uruguai. Muito obrigada pela sua participação. Vamos agora, então, para a terceira rodada de apresentações. Somente quero lembrar para aqueles que estão nos assistindo
Voltamos na transmissão em espanhol, mas estamos gravando também. Vamos arrumar os vídeos, fazer a divisão dos vídeos e compartilhar então com os 4 idiomas, ok? Ok, para continuar então, na rodada número 3, eu quero chamar a nossa colega da CEPAM, Daniela Truco, que vai falar e vai ser a moderadora com os governos, os próximos governos. Daniela Truco, da CEPAL. A palavra é sua. Muito obrigado, Ítalo. Bom dia, boa tarde a todas e todos os presentes. Obrigado pelo convite, a liderança da Unicef e pela iniciativa também que a gente possa seguir ver todas as agências multilaterais em conjunto nesse tema e o compromisso na região para poder avançar na crise de aprendizado. Nessa rodada vai nos acompanhar o representante do Colômbia, Honduras, México e Venezuela. E eu peço que em 4 minutos que vocês possam responder a próxima pergunta. Quais vocês creem que seja o principal esforço que o seu governo deveria para chegar e alcançar as crianças e adolescentes em situações mais vulneráveis? Vamos começar, então, e vamos dar a palavra, em primeiro lugar, a Oscar Santos Jaramillo, que é o vice-ministro da Educação Pré-Escolar Básica e Média da Colômbia. Adiante, vice-ministro, você tem 4 minutos. Ok, bom dia a todos. Bom, Daniela, eu estou em representação do vice-ministro, quem envia uma afetuosa saudação. Infelizmente, por cruzamento de agendas, ele não pôde nos acompanhar no dia de hoje. E eu, na qualidade de assessora do Ministério da Educação da Colômbia, então eu estou aqui para contar um pouco sobre o que a gente está fazendo e o que a gente acredita que seja essa aposta que vai nos permitir efetivamente chegar às crianças com maior vulnerabilidade no território. Acredito que para a região e para quem nos acompanha, aqui sabemos que as condições geográficas, a pandemia também teve um efeito importante que aumentaram essas brechas em termos do aprendizado em crianças na nossa região. Para começar e ser muito breve, desde o governo e da parte nacional que temos com esse governo, e a gente tem decidido numa aposta que busca conectar a política pública com as vozes ou a liderança dos professores que estamos no território. E para isso, então, essa aposta tem 2 pilares fundamentais que eu quero falar aqui. O primeiro tem o foco da formação dos professores, com um pilar que para nós é fundamental no exercício de fortalecer os conhecimentos, mas reconhecer também e saber a experiência nos territórios, que nos permite também, é uma meta ambiciosa, mas também é uma meta que esse governo está apostando, e é ter e trabalhar em ter posições de pós-graduação para que os professores tenham acesso a esses processos de conhecimento para poder fortalecer tudo o que eles têm feito nos seus territórios. Parte disso também é acompanhado com a focalização de 5.000 estabelecimentos educativos a nível nacional, instituições que estão na região, que vão precisar, nesse país, de acompanhamento de professores e através do programa que temos denominado para o aprendizado, um programa que tem uma experiência, tem 10 anos atrás, no qual continuamos trabalhando todo o processo de aprendizado básico, fundamentais, linguagem, matemática e habilidades socioemocionais. O que faz também essa proposta é fortalecer esse exercício que temos feito já há bastante tempo, através de, basicamente, de um acompanhamento que fizemos a professores no território. Isso acompanha, basicamente, 4 estratégias muito pontuais que falamos. O primeiro tem a ver com a ressignificação, entender que a partir daí que o tempo que temos na escola é um tempo valioso para trabalhar o aprendizado das crianças. E isso, o que fazemos é incluir estratégias que nos permitem centros de interesse
trabalhar de forma articulada com outros setores do governo para, assim, fortalecer as outras dimensões do aprendizado, as dimensões do saber, mas também a dimensão que nós reconhecemos que isso nos permite continuar fortalecendo esse aprendizado. Neles, por exemplo, eu gostaria de falar rapidamente. Temos Leio a Vida, é uma estratégia que procura, através de processos pedagógicos, acercar a leitura para as crianças e oferecer materiais educativos aos docentes também no território. Aí, mais ou menos, temos 2.800, onde temos essa oferta e vai acompanhar. O outro tem a ver, então, com a incorporação ou fortalecimento da educação Cresce, que é uma educação que está associado nesse processo de fortalecimento para a convivência, para as habilidades socioemocionais, para a reconciliação e para a mudança climática. Para nós, é fundamental continuar trabalhando nesse exercício, porque a gente acredita que temos que trocar essa potência para poder oferecer esse conhecimento às crianças, da sua cultura no território. E, por último, fortalecimento que está associado com o acompanhamento aos professores nos territórios, que é feito, então, através de universitários, do qual temos 1.000 estagiários acompanhando nas escolas, que esses jovens, os que fazem é acompanhar justamente com foco muito particular a recuperação do aprendizado. Então, isso também nos permite, desde essa proposta desses 2 pilares fundamentais, e nos coloca numa rota e o caminho que a gente considera que essa é a melhor forma de chegar dos mais longe na Colômbia, lugares mais longe na Colômbia. Muito obrigado e desculpa que eu não te apresentei, acabei essa mudança da agenda, desculpa, mas muito obrigado por esse comentário. Essencial trabalhar com os professores nos diferentes territórios mais necessitados. Muito obrigado por descrever essas iniciativas. Agora temos 4 minutos, a diretora regional de currículo e avaliação de Honduras. É um prazer, Alana, te ver adiante com seus 4. Ok? Eu vou colocar uma pequena alarmezinho para você poder terminar. Bom dia, é um prazer compartilhar com vocês. No caso da Honduras, não é muito longe da realidade que temos a nível da América Latina, e no caso específico da Honduras, que efetivamente é necessário escalar todos esses programas, esses ótimos programas que temos recentemente. Fizemos uma avaliação de que estava sendo realizado, então é necessário que a gente possa retomar tudo relativo ao programa, certo? Que temos de passaporte do aprendizado, entendemos que partimos de uma realização curricular de políticas de transformação executiva, temos como componente tanto do docente, é necessário desenvolver capacidades com metodologias mais ativas, orientadas à recuperação propriamente do aprendizado, e de igual forma fazer sempre esse Plano Nacional da Recuperação do Aprendizado integra tanto o eixo do docente como o eixo da coordenação. E no eixo da coordenação é reconhecer, então, como Secretaria do Estado, a gente precisa de uma articulação com outra instituição do Estado, em particular no caso da Honduras, a gente tem o Plano 365, que já orienta um pouco o saber ler e escrever bem, a lógica matemática e também modificar esse entorno para bem. Então, nesse sentido, é necessária essa articulação com o governo local, através da Associação dos Municípios na Honduras. E como coincidir e como garantir que a trajetória e a mobilidade dessas crianças do centro educativo possam realmente chegar a espaços resilientes para que possam ter, diante de tutorias, todo esse componente da lógica matemática, recuperação das habilidades fundamentais do espanhol e não deixar por lado, então, nesse sentido, então, gostaria de
mencionar que temos feito diferentes workshops e como é a rota dessa recuperação do aprendizado. Então, é necessário ter esse conteúdo de espanhol e matemática, mas também o desenvolvimento profissional com as habilidades socioemocionais. De igual forma, então, revisamos também toda essa articulação. Temos que estabelecer numa normativa do contexto, e no caso da ruralidade, da parte rural, temos que ter um diagnóstico que nos permita também estabelecer os planos de melhoria e também complementar com a estratégia de transformação do aprendizado online através de cursos dos que estão na plataforma educativa, que é uma das plataformas que conta Honduras. Então, aí também estamos ampliando tudo o que tem a ver com o passaporte do aprendizado, que permite que as crianças possam complementar todos esses elementos. Agora, de igual forma, é necessário ter esse acompanhamento e essa tutoria, não somente para os estudantes, mas também ter claro que os professores também precisam de metodologias mais afinadas para poder ter resultados diferentes do acompanhamento docente, com retroalimentação pedagógica, também é muito valioso. Tal como foi falado também, é necessário também a transformação digital, estabelecer esses componentes que parte dessa priorização curricular, que parte também de retomar essa tutoria para o aprendizado, desde uma nivelação, desde uma remediação, como participar desse processo de coordenação. No caso do plano da reformulação da educação, estabelece com quem nós temos que interatuar. No país, estamos com um processo de atualização curricular que nos permite estabelecer essa normativa do currículo nacional dos 3 níveis educativos. Então, o Plano Nacional não somente está sendo a nível básico, mas também habilita, desde o nível de educação média também, se estende. Então, que outros elementos a gente acredita que é necessário? Bom, reconhecer que a Honduras precisa dessa estratégia, esse desenho. Desculpa interromper. Já passamos o tempo. Na rota educativa é o ter o Plano Nacional de Aprendizado nesse espaço mais amplo. Muito obrigada. Muito obrigada, Alana. É genial como ambas têm destacado a importância do apoio docente e também esse olhar territorial, entender que a priorização do currículo, do aprendizado, também tem a ver e tem acompanhado com habilidades socio e também o olhar curricular. Muito obrigado. Eu vou falar desses 4 minutos, dessas 4 perguntas. Esmeralda, diretora regional da Educação Básica da Secretaria de Educação do México. Adiante. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom, no caso do estado de Guanajuato, no México, desde 2022, a gente estabeleceu, fazendo resposta a esse chamado da Unesco sobre esse contrato social, esse pacto social. Nesse pacto social, nós contamos com uma ferramenta muito importante de nós para ir valorizando as ações para o aprendizado. E que isso é uma prova que no Estado aplica, que é a recopilação de informação, é uma prova estandarizada que nos permitiu descobrir várias coisas. Primeiro, porque a gente já tinha uma prova, uma aplicação interior que a gente pôde medir a nível de perda de aprendizado, que nem sempre é possível com o tema da pandemia, e, por outro lado, descobrir outros de como está sendo feita essa perda. Como vocês sabem, os resultados mais baixos, os aprendizados imprescindíveis, espanhol, matemática, temos nos grupos de mais vulneráveis, marginados,
e, obviamente, mas com o apoio mundial, tendo uma análise mais profundo, um dos análises, ele destacou que a maior lacuna era produzida no interior dos grupos, nas localidades, ou inclusive sexo, no interior do grupo, tinha essa diversidade tremenda, que tinha uma diferença em relação ao professor, enfrenta realmente uma situação de poder trabalhar com diferentes níveis de aprendizado e também diferentes brechas. Diante dessa situação, a gente percebeu que para igualar ou tratar de equilibrar essa situação, a gente tinha que garantir a prioridade no aprendizado, a aquisição desse aprendizado. Por isso, então, que nesse chamado aos diferentes aliados, o nosso secretário aceitou esse convite do Instituto da Unesco para nos unir aos estados que estavam fazendo essa política de aprendizado fundamental, mas com ênfase ou destacando da primária. Temos 2 ciclos já de ter começado nesse caminho dessa política, e no começo a gente reconheceu várias coisas, porque a aplicação RIMA era feita a partir do 4º grau. Agora já temos informação, então, dos próprios professores a fazer os instrumentos de diagnóstico. E outra que a gente tem aplicado como EBRA, Brújula da Comunidade Leitora. Isso nos permite ter uma parte de informação que a gente não tinha anteriormente, dados que as crianças que chegavam no 3º grau, que eles tenham realmente a aquisição das competências básicas, mais ainda de leitura e escritura, que é o que permite a janela dos outros conhecimentos e garante que nós não tenhamos. Então, acredito que o que temos que fazer como instituição é, primeiro, tentar que essa população que enfrenta mais desvantagens para poder adquirir esse conhecimento, tratar de tentar igualar essas opções, mas eu acredito que essa informação nos permite ter esse poder de decisão para ir garantindo esses apoios. Algo que a gente gosta muito da proposta e a gente tem avançado, vamos realizar para o próximo ciclo. Essa é uma proposta integral, é uma proposta que tem que ser sistêmica e cuidar muito essa implementação, porque às vezes temos muitas teorias de mudança e podemos falhar tudo. Então, uma das coisas é trabalhar sobre uma boa proposta pedagógica que resolve as dúvidas, que tem evidência de resultados, e também o acompanhamento, não somente a aprovação do professor, que é complicado, mas para certos professores, mas também o acompanhamento, as figuras que vão a motivar e acompanhar o reconhecimento das professores também, e também, claro, o compromisso político para oferecer os orçamentos e o pressuposto. Muito obrigada, Esmeralda, por destacar a importância que tem de tomar esse tipo de decisão e desenhar estratégias com base na evidência. Acredito que isso é algo que temos que destacar, porque permite, ademais, adicional a isso, em relação ao olhar dessa desigualdade, é bem importante desenvolver estratégias que justamente trabalhem com essa desigualdade e o piso mínimo para poder trabalhar. Muito obrigada. A continuação, e como último participante dessa rodada, eu vou deixar com a Hermes Flores, diretor regional da educação primária na Venezuela. Por favor, eu lembro a você que tem 4 minutos, ok? Quando eu coloco o reloginho, quando o seu tempo acabar. Ok, muito bem. Recebam, então, uma saudação especial da nossa ministra e vice-ministros que acompanham. Desde a Venezuela, nós comemoramos e agradecemos esse espaço de troca
porque realmente é um compromisso histórico. Por isso, eu gostaria de começar a fazer algumas precisões, porque nenhuma proposta educativa ou iniciativa dessa natureza nasce em abstrato ou azar, mas sim é feito do modelo de sociedade que está sendo construído. E no caso da Venezuela, o nosso modelo de sociedade, o nosso projeto de país é o que está oferecido e falado na Constituição da Venezuela, com sua caráter humanístico, social, que incluente e garantido integral, multiétnico e pluricultural. Por isso que para nós tem sentido falar do modelo bolivariano, o tema da inclusão, a igualdade e a justiça social. E não é um programa conjuntural, circunstancial, e sim um princípio, um mandado constitucional. Nossa Constituição concebe a educação como um direito humano e um dever fundamental. E eu começo fazendo essa precisão porque o que estamos apresentando aqui hoje não é um fato casual, tem a ver com o que está acontecendo no nosso e o que está acontecendo no mundo. Hoje, a educação está como centro do debate mundial. A Unesco refere que esse fechamento massivo de escolas, mais de 1.200 milhões de estudantes ficaram sem aulas presenciais, dos quais 165 milhões são da América Latina e do Caribe. Isso é terrível, porque dessa quantidade, 3,1 milhões não voltam às escolas. E aí, então, temos o primeiro desafio para nós, é procurar, onde seja que eles estejam, incorporar no sistema regular de educação. Por outro lado, os que voltaram nos ambientes de aprendizado apresentam diferentes dificuldades, como a leitura, a escritura e a matemática. Aí temos, então, outro desafio. Por isso estamos aqui. Aqui é onde escrevemos o plano para o fortalecimento, para o aprendizado que apresentamos nos dias de hoje. Agora, é importante também, no caso da Venezuela, o impacto da pandemia é produzido num contexto maior de crise por medidas unilaterais, seja assédio, bloqueio, como parte de uma guerra não convencional promovida desde os Estados Unidos e os seus aliados. Porém, sempre tem existido do governo bolivariano para crianças uma educação integral. Todos lembramos em cada família são iniciativas de educação primária que garantiu a continuidade das atividades educativas e também inovações muito interessantes da forma pedagógica nesse momento. Bom, então, mais ou menos nesse contexto, surge, então, o plano para o fortalecimento do aprendizado e uma experiência pedagógica desenhada com o propósito de potenciar habilidades e destrezas em crianças na educação primária, especificamente nas áreas de língua, matemática, ciências naturais e atenção socioemocional. É um plano, desculpa, vamos ter que interromper, já passou o seu tempo dos 4 minutos para resumir, então, temos formado na totalidade com o plano de território nacional, mas nos falta ainda um 30% de impacto da população, mais ainda em áreas rurais e população indígena. Isso é um dos desafios e eu leio rapidamente a transformação curricular que está em marcha, o plano estratégico articulado com a Universidade de Magistério, uma rota estratégica de acercamento
para construir guias e cadernos contextualizados e vamos reproduzir material para esse plano, uma rota estratégica para o acompanhamento e uma plataforma de educa. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Agradeço a todos os participantes desse painel. Acredito que tem sido bastante bom esse intercâmbio de experiência de fortalecer a priorização e o análise curricular com um olhar de políticas estáveis ao longo prazo. Eu passo a palavra, então, agora ao Ítalo e Tânio para continuem, então, com o que segue na agenda. Muito obrigado, Daniela, obrigado pela moderação dessa rodada. Também quero agradecer também do Vice-Ministério para a Escolar Médica da Colômbia, Alana Domingues, diretora-geral do Currículo e Avaliação da Honduras, a Esmera, a diretora regional de Educação Básica da Secretaria de Educação de Guanajuato, México, e Hermes Flores, diretora regional de Educação Primária na Venezuela. É um prazer para nós agradecer muito também aos sócios que estamos aqui. E agora que a gente teve, desculpa, algumas ações iniciais dos governos que estão avançando e enfrentando essa crise do aprendizado. A gente gostaria agora de compartilhar com vocês, desde a cooperação internacional, de filantropia, algumas ações. Para isso, eu convido meu colega Tânia Velga, que ela vai fazer a moderação a nós, inclusive a mim, e vamos fazer essa mesa redonda. Obrigada, Ítalo. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui e conhecer um pouquinho todo o trabalho que está sendo feito, todos esses governos para avançar no aprendizado fundamental. Vamos começar, então, a rodada de perguntas. Começamos, então, com os sócios que têm apoiado a organização desse evento. Vamos ter colegas dos Estados Unidos, a FG, Banco Mundial, Unesco, Unicef e CEPAL. Essa será. Precisamos que respondam essa pergunta em 2 minutos. Como sabem, a crise do aprendizado na América Latina é uma crise prolongada que foi agravada pelo fechamento de escolas durante a pandemia. Na sua opinião, qual seria a principal contribuição da sua organização para ajudar os governos a melhorar os resultados de aprendizagem na nossa região? 2 minutos temos, por favor. Começamos com Michael Lisman, do USAID. Ok, adiante, por favor. Obrigado. Sim, o SAI oferece assistência educativa através de intervenção educativa. Essa assistência é sempre feita de uma forma estreita, com coordenação do governo de cada país. E é chave também que a gente trabalhe com ministérios, municípios, mas que também, desde o início, a gente possa compreender como a gente pode promover essas prioridades e ajudar também a encaixar esse projeto e as estruturas, iniciativas e realidades educativas. Em relação, então, à importância do aprendizado fundamental, compartilhamos a criação que podem gerar grandes benefícios, e tomando isso em conta, então, no 2025, o SAID ajudará um fundo regional para apoiar a educação básica e vamos investir 25 milhões de dólares em 5 anos e vamos também reunir os esforços com muitos outros doadores e atores, onde o SAID tem presente. O fundo estará aceitando a solicitação 2025 para financiamento de grupos, as datas, educação básica, e também ajudar em planos pilotos com outros esforços com sucesso. Eu convido, então, hoje a pensar mais esforços e também através desse investimento financeiro e com os atores anunciaremos mais sobre esse fundo nos próximos meses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Mike. Eu fico com essas palavras de animar a que a gente continue trabalhando de forma conjunta e fazendo mais iniciativas conjuntamente como esse. E você respeitou o tempo. Muito obrigado. Agora eu passo para a Bárbara Hanis, da IEFG, 2 minutos. Muito obrigada, Tânia. Obrigada, Unicef, por nos convocar. A IFG é uma rede global de filantropia privada que investe em educação. É uma rede de doadores de educação que oferece. É uma rede de organizações filantrópicas de segundo piso. As principais contribuições do IFG para apoiar os governos para melhorar os resultados de aprendizado, eu diria que se centra em 3 grandes áreas. A primeira é representar a filantropia nos debates educativos globais. Oferecemos oportunidades para que as organizações falem de suas preocupações e pontos de vista e unam seus esforços. Apoiamos canais formais pelos quais a filantropia está representado de forma global, né? No IEFG apoia fundações privadas no Global Partnership Education e também a IEFG também apoia a Unesco. Em segundo lugar, temos um compromisso estratégico dos objetivos educativos dos países, trabalhamos estreitamente com países para melhorar esses esforços, favorecemos a troca de informação, compromisso, para alinhar atividades filantrópicas. Esse é um esforço novo para a IEFG e vários nossos membros fazem investimento. Temos Quênia, Paquistão, Sierra Leone e América Latina estamos avaliando começar um. O terceiro ponto é que simplificamos o que se centram educativos aqui, em particular, esforço de aprendizado básico, educação e nutrição, e o que temos feito é que escaneamos todas as atividades dos membros, mapeamos visualmente os seus esforços para que os nossos membros explorem e façam conexões. Geramos oportunidades para que as organizações compartilhem seus esforços dos aprendidos e os desafios que têm. Esse foco coordenado permite que a gente possa compartilhar essas melhores práticas e compartilhar ensinos, ajudamos a representar, alinhar e amplificar esses esforços. Muito obrigada. Muito obrigado, Bárbara. E o Mike também falou de algumas iniciativas que a gente pode potenciar também. Eu passo a palavra agora para o Horácio Martinelli, que é do Banco Mundial. Não sei se você me escuta. Eu estava com problema com o microfone aqui. Muito obrigada novamente, então, pela Unicef, por liderar esse esforço, mas acredito que uma das coisas que foram faladas, acredito que aprendemos muito da pandemia e é compartilhar recurso. E eu fico com o aprendizado todo o trabalho que a gente está realizando nos diferentes países, muitas das coisas ou a problemática comum que temos, compartilhamos 2 ou 3 idiomas, podemos compartilhar recursos, porque as problemáticas com essas mesmas iniciativas, acredito que isso é um chamado que a gente possa seguir esse passo e a gente possa continuar compartilhando, né, no programa de Bogotá, na Colômbia, que é utilizado no Panamá, que é utilizado também na Venezuela, em diferentes programas da leitura inicial, e todos utilizamos. Outro tema que ficou na minha cabeça é sobre programas que foi falado que é realizado no Brasil, em Bogotá também falou, é o destaque na avaliação formativa que permita não esperar que as crianças fracassem em temas de leitura e aprendizado fundamental. Passar de um modelo de espera do fracasso, que quando a criança termina o segundo, primeiro, terceiro grau, ainda não aprendeu a ler, a gente reprova e a gente faz que repita essa série. Então, me chamou a atenção que estão avaliando em vários pontos no transcurso do ano acadêmico para visualizar como vão as crianças e intervir quando seja necessário. Então, que fica muito desse trabalho que o banco está fazendo e os países e esses modelos que não deixam que as crianças se reprovem, porque a reprovação e o fracasso escolar é a pior
coisa que pode acontecer num pequeno de 6, 7 anos. Então, e um terceiro, que é também uma iniciativa que estamos fazendo e queremos convidar, é a Academia para a Alfabetização Inicial. Essa academia foi desenhada com o banco, com grupos de especialistas, e temos já feito adaptações ao espanhol e queremos ter um primeiro esforço em conjunto com todos vocês, os colegas doadores de diferentes países. Já fizemos o primeiro piloto no El Salvador, que dá quais são as pautas, nesse caso, para a fase inicial e o que diz a evidência e a ciência da leitura e o que devemos fazer para melhorar. Eu convido, então, e vamos brevemente passar informação sobre isso. Obrigado novamente pelo espaço. Muito obrigado, Horácio. Vamos passar rapidamente. O da Unesco, por favor, o Valdencir. 2 minutos. Bom, eu vou tentar ser super rápido e eu vou ter uma ação concreta. Somente uma ação concreta do Unesco que estamos trabalhando e queremos e acreditamos que é fundamental, que é escola. Como sabemos, já escutamos nesse painel, as provas somatórias são importantes, mas também precisamos contar com um instrumento para a utilização formativa, certo? Aqui vem, então, a solução, uma ferramenta que estamos desenvolvendo para professores. Digamos que o objetivo é ter uma prova que realmente possa ser utilizada na sala de aula e que ajude realmente a conhecer o estado do aprendizado de cada estudante no sala de aula. Então, para essa finalidade, temos criado essa escola, que é uma metodologia tradicional que temos, que vem de 30 anos desse produto na América Latina, que temos na nossa região. E aí o que queremos realizar é uma avaliação diagnóstica de utilização interno do centro escolar para matemáticas e leitura, algo de terceiro grau de primária. Então, vão ser desenvolvido, estamos fazendo provas em alguns países, e adicional, queremos introduzir também questionários para avaliar o bem-estar socioemocional, porque, obviamente, está conectado com o aprendizado. Então, essa ferramenta oferece informação específica e imediata para os professores. Cada professor terá resultados por estudante, por grupo de estudantes, e estado das habilidades em que se encontra esse estudante, esse aluno. Esse componente propõe elaborar perguntas de grado, de diferentes graus de complexidade e permite fazer um mapeamento do nível de aprendizado de cada estudante, nos diferentes de conhecimentos, habilidades, destrezas que tem. Temos escutado aqui também algumas dessas experiências. Portanto, essa escola, estamos acabando, vem oferecer uma ferramenta. Eu convido especialmente aos sócios a conhecer, falar conosco, porque realmente é uma ferramenta que aponta a avaliação formativa que tanto precisamos. E, adicional, estaremos publicando proximamente uma publicação na qual é uma aportação do aprendizado de leitura, matemática e ciência, que também sai da investigação do ES. Então, eu deixo aberta aqui a porta de convite para que vocês conheçam essa ferramenta, e a gente espera para poder somar, adicionar e trazer essa ação concreta que temos, que vai impactar no aprendizado. Muito obrigada. Muito obrigado, Valtencir. Faremos logo os próximos passos, que é bastante curto, e eu passo a palavra agora a Italo Dutra, da Unicef, para que nos fale dos seus comentários também, por favor. Muito obrigado, Tânia, e os colegas que estão aqui. O Unicef, como vocês sabem, tem 24 oficinas nos países, em 36 países, ou seja, que cobre 36 países na América Latina e no Caribe. Nós somos focados muito com uma prioridade, o avanço sobre o enfrentamento da crise do aprendizado. Nisso, estamos tratando de oferecer, compartilhar conhecimento na nossa região, uma série para compartilhar em os diferentes países, e sempre estamos contando com os sócios que estão aqui e outros que não puderam estar aqui neste momento. Isso para nós é de especial importância, e é muito valioso porque estamos trabalhando como unidade de trabalho, uma unidade de pensamento,
da região e o que precisa o governo, mas estamos tentando compartilhar e produzir conhecimento sobre a avaliação que nos leva, então, a estar na crise desse aprendizado, as melhores metodologias e em coordenação com os sócios que temos aqui. A nossa vantagem é que estamos em 193 países no mundo, também nos permite compreender e aprender com esses outros países e trazer para a América Latina e o Caribe soluções, mas muitas vezes já sabemos que as soluções estão conosco. O que passou conosco nos países que estavam aqui é claro e evidente que já temos muitas soluções e precisamos coordenar e fazer de forma correta para enfrentar esses desafios que somos muitos na nossa região. Então, uma grande esperança tenho de que nesse evento e com a unidade de todos os sócios que aqui estão, queremos avançar muito em trocar a cara dessa crise na nossa região. Muito obrigada. Muito obrigado, Ítala. Agora vamos passar para a Daniela Truco da CEPAL, 2 minutos. Muito obrigada, Tânia. Bom, historicamente, a CEPAL tem estudado a educação na região, na América Latina e no Caribe, e a perspectiva da desigualdade como lado crítico para o desenvolvimento da região. A CEPAL promove o segmento estadístico de lacunas educativas associadas de acordo a metas internacionais e a olhada nos diferentes eixos de desigualdade que afeta diferentes populações, como mulheres, povos indígenas, afrodescendentes, população de deficiência, avançando em visibilizar a heterogeneidade e a necessidade desse apoio educativo. Em termos de aprendizado, a recomendação é orientada ao fortalecimento, desenvolvimento de competência cognitiva, socioemocional e digitais dos sistemas educativos, com a finalidade de que os estudantes contem com a preparação para responder à demanda de constante mudança, aprender a si mesmo e conta com a capacidade para reconhecer e resolver problemas de forma criativa. A CEPAL tem a iniciativa com o Acordo do Cúmulo de Transformação da Educação do ano de 2022, e a nível regional tem acordos que chamam a ação, e graças a essa fortaleza e essas estadísticas pode continuar o suporte, monitoramento e segmento de avanço ou o retrocesso ou o atraso escolar, e através de eventos, workshops, técnicos, que a CEPAL pode contribuir o diálogo e a articulação entre os diferentes atores sociais e políticos, com a finalidade de passar do consenso em relação ao problema educativo que enfrenta o país à ação. E destacar também que no tema da educação é requerido a articulação com outros setores da política pública, e isso também temos uma fortaleza em promover essa articulação das políticas educativas com outras políticas, com o âmbito do bem-estar, a nutrição, o bem-estar socioeconômico, contra a proteção social, e também acredito que é muito relevante para proteger a educação das nossas crianças. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. Obrigada aos 6 colegas que têm respondido essa pergunta. Acredito que, ao igual que conseguimos identificar sinergias e as ações que estamos avançando. Também vemos que estamos trabalhando e tem sinergia, encontros e muitas oportunidades para continuar trabalhando de forma em conjunto e ter melhores resultados. Com isso, então, eu passo a palavra rapidamente ao Ítalo, para que a gente possa passar para a seguinte parte do seminário. Muito obrigada. Muito obrigado, Tânia. Eu gostaria de voltar e agradecer, já estamos finalizando esse webinar. Por problemas técnicos, no início, a gente voltou a fazer a retransmissão às redes de espanhol, os idiomas. Agora vamos já finalizar, então, essa gravação, reeditar os vídeos e compartilhar para os 4 idiomas diferentes. Eu gostaria de destacar um pouco, antes de fechamento, do momento final, a importância de ter esses espaços onde estamos compartilhando entre diferentes países. Todo o apoio, os governos, e que todos os sócios fazemos, existe uma demanda muito grande dos governos
de ter um espaço de compartilhar, de experiência, de conhecer, e também os sócios que estamos aqui. Acredito que esse webinar marca um momento importante para entender que ações, a assinatura do compromisso da ação para os aprendizados fundamentais. Isso, acredito, que nos leva a uma discussão muito importante. Enquanto estamos preparando para esse webinar, cada um dos 12 países e 3 governos subnacionais estiveram em contato com colegas nos seus próprios países para preparar um perfil por país com os principais ações que foram destacadas com o enfrentamento na crise e quais foram os avanços ou resultados que produziram até esse momento e também quais foram as lições aprendidas. E aqui a gente tentou compartilhar um pouco nessa discussão. O que a gente gostaria de fazer, e claro, de organizar essa publicação em sociedade, em todos os organismos, para lançar, então, Este libreto con estos 12 perfil de países, mais 3 perfis que aqui foram representados no final, ou 13 apresentações. Eu gostaria de dizer que várias das nossas ações, e também eu gostaria de chamar ao meu colega do Instituto de Planejamento, Instituto Internacional de Planejamento da Educação do IPE, da agência irmã Unesco, porque nós, o Escritório Regional do Unicef e o IPE, da América Latina e do Caribe, estamos preparando um curso. A gente espera que a gente possa contar com todos os sócios que estão aqui, com suas aportações técnicas para poder avançar no apoio que a gente pode oferecer aos países que estão, neste momento, assinando o compromisso à ação para o aprendizado básico. Nos interessa muito destacar que esse curso é uma produção em conjunto de 2 agências que estão mão a mão, trabalhando. Esperamos que, claro, à medida que vamos nos preparando, ter isso pronto para lançar no começo de 2020. Por supuesto, pasar la palabra a Mariana Cruchelas, nuestra colega de la IPE y la UNESCO, un poco para contarnos qué va a pasar para que eso suceda. Muchas gracias, Ítalo. Bueno, primero, si me permiten, sé que estamos con poco tiempo, pero quería expresar la alegría de encontrarme con funcionarios y funcionarias de los gobiernos de la región, con quienes hemos trabajado en más de una oportunidad. La verdad que es un regalo para, llegando al final de semana, encontrar tantos rostros conocidos. É um presente para mim encontrar com tantos rostos conhecidos, e eu fui seguindo o evento desde que iniciou e escutar os avanços atualizados do minuto a minuto que está sendo nessa temática tão importante. Realmente, eu estou muito feliz e nos enriquece, e agradecer o Banco Mundial, o USAID, o ACEPAL, desde o IPE, e o nome do diretor também. É uma honra, como Instituto de Planejamento, poder trabalhar nesse curso que comentava o Ítalo, que vai durar aproximadamente 3 meses e que retoma o melhor dos atores, dos especialistas, Unicef, LACRO e outros sócios em tema de alfabetização, o conhecimento do terreno. Quem melhor que os governos para ter essas necessidades e fazer uma formação e contextualizar? E claro que a experiência que permita as ações e formação e essa prática profissional que tem como objetivo fortalecer as capacidades que os governos já têm, com um foco específico da implementação das políticas. Isso eu quero destacar porque todas as ações que temos no IPE trabalha com um foco prático no início e ter ferramentas e marcos conceptuais no qual permite
e possam participar desde o começo, vivenciar o que estão fazendo, que não implica mais esforço, e sim que possam conectar com a parte teórica com a prática. Somente para fechar, que eu sei que a gente está com pouco tempo, não sei o Ítalo se quer que dê alguns detalhes, mas que falávamos tanto de evidência, necessidade dessa evidência, acredito que isso é o que mais me dá alegria. Esse é um indicador muito chave da palavra que a gente tem escutado por muito tempo, sinergia. Nós nos encontramos aqui, duas agências das Nações Unidas. Sim, eu vou dizer, somos primos do Unesco, seria a Unicef, e o primo irmão do IPE, e realmente encontramos nesse esforço para promover a educação do foco de direito para todas as crianças e jovens, e acredito que é fundamental, e realmente não temos possibilidade de exercer esse direito sem o aprendizado fundamental e o aprendizado básico. E claro, com a ideia de que todas as pessoas possam exercer a sua cidadania. Então, tem conhecimento maior e sem ter, então, esses elementos da alfabetização básica, é muito difícil promover tudo o que queremos, o análise crítico, o pensamento crítico, as habilidades para relacionar de forma que todas as pessoas possam desenvolver esse projeto de vida. Então, simplesmente adicionar a complexidade desse tema que a maioria dos países, nem o espanhol, nem o português, nem o inglês, a língua materna, mas existem muitos outros idiomas e linguagens originárias, e sendo que existe uma dupla complexidade, porque a região nossa continua sendo infelizmente, inequitativa de todas, ser parte dessa iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana. Vamos então para a finalização desse webinar. Gostaríamos novamente agradecer o esforço e todo o trabalho que cada um dos representantes dos governos nos deram, não somente para ficar e ter o tempo para poder participar dessa discussão, e também para dizer que estão avançando e como estão avançando nesse progresso e o enfrentamento da crise do aprendizado, e também para produzir o material que vamos compartilhar brevemente. Gostaríamos novamente de agradecer o Banco Mundial, a Unesco, IPE, IFJ, USAID, a CEPAL, por essa contribuição e todo o que fizemos juntos para poder avançar nessa discussão. Estamos juntos trabalhando com a liderança do Unesco, do Comitê Regional, para o DS4, para o direito à educação, mas também estamos trabalhando em conjunto com os sócios que estão aqui para avançar com outros sócios que não estão aqui, porque estamos trabalhando todos em conjunto nesse sentido de avance e oferecer o avance dos apoios ao governo, e mesmo assim não é suficiente para as grandes necessidades da nossa região. Porém, acredito que estamos unidos nesse contexto e com a necessidade de, claro, não repetir ou dobrar esforços, sim compartilhar e trabalhar de uma forma unida no avanço e enfrentamento da crise do aprendizado. Eu gostaria, então, de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui nesse tempo e nos assistindo nesse webinar, a cada um dos esforços que a gente teve aqui, e dizer que brevemente teremos todos os vídeos nos 4 idiomas e todo o material nos 4 idiomas, espanhol, português, inglês e francês, disponibilizados nas páginas da Unicef, da CEPAL, do Banco Mundial, da Unesco, do USAID, IFG, porque isso é um esforço em conjunto. Muito obrigado a todos e que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigada.